A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui para compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra de bênção para a sua vida. E hoje a gente vai ensinar uma coisa muito especial que fala sobre o seu relacionamento com Deus para edificar a sua vida e te fazer ser amigo do teu Pai. Para isso a gente vai ler um texto que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, versículo 7. E diz o seguinte: Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. Amém. Essa é uma palavra muito edificante e me marcou muito porque mostra como Moisés tinha um relacionamento de amizade com Deus. É algo incrível e eu acredito que você e eu podemos ter esse mesmo relacionamento com Deus. E para isso, eu queria que você meditasse aqui comigo. Vamos contextualizar um pouco da história que Moisés está vivendo junto com a nação de Israel no deserto nesse momento. Naquele período, a nação de Israel e Moisés tinham acabado de sair do Egito. Eles estavam vivendo o êxodo do Egito. Eles eram escravos na terra do Egito, mas eles foram libertados por Deus. E eles estavam caminhando no deserto a caminho da terra prometida, a famosa Canaã, que havia sido prometida para Abraão, para Isaac. Era a promessa de Deus para a nação de Israel. E também, naquele momento, o povo de Israel e Moisés já tinham visto os grandes milagres de Deus. Eles tinham visto o agir de Deus literalmente na vida de cada um deles. Eles já tinham visto as pragas do Egito, as pragas caírem sobre o Egito. Eles tinham visto o mar se abrir. Eles tinham visto o maná cair do céu. Eles já tinham visto a água nascer da rocha, a água brotar da rocha. Eram muitos milagres que Deus havia feito na vida de Moisés e na vida do povo de toda a nação de Israel. Aquele povo já tinha visto muita coisa, porém, eles ainda agiam como Deus, como se Deus não fosse íntimo deles de verdade, como se Deus estivesse muito distante deles. E isso era uma ação muito diferente da ação de Moisés. E por que isso acontecia? Para isso, vamos voltar um pouco no texto que a gente leu. A Bíblia diz que toda vez que a nação de Israel armava o acampamento dela, ela armava as tendas dela, Moisés ia longe do arraial, longe das outras tendas, e armava uma tenda que ele chamava Tenda do Encontro. Era o lugar secreto de Moisés, onde ele ia para falar com Deus, para ter proximidade do Pai e ter uma conversa como com um amigo, assim como a Bíblia diz aqui. E todas as pessoas de Israel, toda a nação de Israel, ela tinha acesso a essa tenda, eles podiam ir. A Bíblia fala que todo homem, quando quisesse buscar a Deus, podia ir até a tenda do encontro. Porém, quando Moisés acessava a tenda do encontro, acontecia alguma coisa totalmente diferente. Não era como qualquer homem normal. A Bíblia fala que quando Moisés acessava a tenda do encontro, a nuvem cobria a tenda e a presença de Deus estava naquele lugar e Deus falava face a face com ele. E aí eu comecei a me perguntar e refletir no Senhor e buscar respostas no Espírito Santo sobre o que diferencia Moisés das demais pessoas. Por que ele era tão íntimo e tão próximo? Eu acredito que existem diferentes coisas que Moisés tinha em relação aos demais de Israel. Ele era realmente um homem escolhido de Deus, ele era realmente um homem eleito, mas tem uma coisa que eu quero que chame tua atenção nesse momento, que é o seguinte: enquanto Moisés falava com Deus face a face, a nação de Israel olhava de longe. Enquanto ele tinha intimidade, o povo ficava parado à porta de cada tenda, da própria tenda, olhando de longe. Irmão, entenda o que eu vou te falar em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um momento difícil na nossa vida e não importa a época que você vai ver esse vídeo, você pode estar passando por alguma aprovação, você pode estar passando por problemas financeiros, você pode estar passando pelo cativeiro, por provas da sua vida que só você sabe, só Deus conhece o seu coração.
Mas independente disso, existe um lugar onde você pode ter um encontro face a face com Deus e falar como um amigo. Deus enviou seu Filho amado, Deus nos enviou Jesus Cristo para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai, para que eu e você tivéssemos acesso à salvação em Cristo. E isso nos dá um canal direto de comunicação com o Pai. A gente está passando pela maior quarentena da história, provavelmente. Nesse momento as pessoas estão isoladas em suas casas, está acontecendo isolamento social. É um momento difícil, a nossa mente fica bagunçada, o nosso coração fica agoniado. Mas eu te convido a se colocar de joelhos no seu lar, no seu quarto, na sua tenda do encontro, diante da face do Senhor e diz: ei, Pai, me ajuda, eu preciso de Ti. Eu te convido nesse momento buscar ter uma relação íntima com Deus e desenvolver uma amizade com Deus. O livro de Êxodo, ele me marca muito, porque ele mostra não apenas como foi construída a questão da saída da nação de Israel até a terra prometida. Ele não mostra somente como foram escritas as leis, eles mostram muito mais. Ele mostra muito mais, ele mostra o amadurecimento do relacionamento de Moisés com Deus. A partir do momento que Moisés conhece Deus, a vida dele começa a mudar e ele desenvolve patamar a patamar esse relacionamento até ser chamado de um homem que era amigo de Deus. Você tem a oportunidade de ser amigo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida onde quer que você esteja, em nome de Jesus.